Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo, Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Letícia Rodrigues. Hoje eu resolvi te escrever. Sabe, amigo, eu acho que todo mundo que escreve para você uma carta, uma história, ela tem um objetivo. Eu tenho. O meu objetivo verdadeiro é chegar ao coração das pessoas. E quem sabe ajudar alguém. Se eu ajudar sequer uma pessoa, eu já vou ficar muito satisfeita. Porque naquele final de ano eu sofri tanto, sabe? Era 2013, eu não vou esquecer. Sofri um duro golpe. Porque eu tava doida, louca, maluca pra ser mãe. Doida pra ser mãe, eu queria tanto engravidar. Então, o meu marido, ele falou assim: Letícia, acho que tá legal pra gente encomendar, né? Achei tão engraçado. Ele falou: acho que tá legal pra gente encomendar. Eu dei um sorriso pra ele, em seguida um beijo. Nós queríamos ter um filho programado. Talvez diferente da maioria dos casais, né? Que acaba tendo um filho assim, de maneira até inesperada. Quanta gente tem? Não, eu queria programado. E aí então eu fui pro médico ver como é que são as coisas. A hora que o meu marido me disse isso, tipo, vamos ter o bebê, Letícia, né? Acho que agora dá, esse é o momento. Então eu fui pro médico, eu não precisava ir, eu não tinha motivo nenhum. Eu vou repetir, eu não tinha motivo nenhum para ir ao médico. Mas como eu queria programar um filho, eu fui ao médico fazer os exames preparatórios. Eu queria saber como é que estava tudo legal para eu engravidar. Eu vou fazer uma pergunta aqui e depois você pode me responder nos comentários. Qual é a mulher que faz isso? Qual é a mulher que faz isso? Ela pensa assim, ó, vou engravidar. Meu marido já falou comigo, chegou o momento da gente ter o bebê. Só que eu vou ao médico agora para saber se está tudo ok para eu engravidar. Essa prevenção, qual é a mulher que faz isso? Eu própria, eu vou ser sincero em dizer, eu nem sei por que eu fiz. Eu nem sei por que razão eu fiz. Mas eu fiz. E se eu não tivesse feito, talvez eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Eu vou falar para vocês. Comecei a realizar os exames preparatórios para a gravidez, coisa raríssima de acontecer, com todo o meu entusiasmo. Foi quando eu recebi um diagnóstico do médico que eu não acreditei. Letícia, você acredita que você tem um tumor no colo do útero? Eu, doutor? Você tem. Eu preciso, evidente, que fazer uma biópsia, né? Mas é no colo do útero. Pode ser benigno ou maligno. E tem que ser rápido, porque nós estávamos assim, pertinho do Natal já, era fim do ano de 2013. Falou, não, agora vem as festas, né? Vem Natal. Ó, faz assim.
eu vou viajar de férias, eu vou sair de férias dia 15 de janeiro, mas tem que ser antes das minhas férias. Então eu venho aqui para te atender no dia 2, tudo bem? Dia 2 de janeiro? Quer dizer, um dia após as festas. Mas o médico falou assim, bom, tudo bem. Não foi um Natal bacana, nem uma passagem de ano legal. No entanto, tal qual combinaram o médico, o Dr. Márcio, no dia 2 eu estava lá no Dr. Márcio. Era já o ano seguinte, portanto, o comecinho de 2014. E aí ele concluiu o seguinte, antes de fazer a viagem dele, o tumor, ele era maligno. Em outras palavras, era câncer. Câncer, doutor, e agora? Eu vou te encaminhar para uma médica. O correto é fazer a retirada dele, do útero. O senhor não vê outra opção? Não. É mais prudente, sabe? Porque quando a gente retira o útero inteiro, você, teoricamente, você está livre da doença, entendeu? Meu Deus do céu, aquilo... Eu chorei feito uma desesperada. Chorei, mas não era apenas medo da doença, não. Era a frustração de um sonho, um fim de um sonho de eu ser mãe, porque como é que eu teria agora um filho se eu não tinha mais útero? Eu tinha certeza de que eu não poderia mais ser mãe. Mas o Dr. Márcio, ele muito otimista, dizia, não significa que esteja tudo perdido. Aí ele me encaminhou a essa outra médica, a doutora Carla. E eles, os dois juntos, começaram a falar para eu procurar uma clínica de fertilização in vitro, para retirada de óvulo, que eu poderia ser mãe, mas eu precisei de um tempo para aceitar a minha situação. Até que eu e meu marido se convencesse, e a me convencer também, ele teria que me convencer, nós dois procurarmos uma clínica. Olha, nesse período foi tão difícil que eu tive que passar por acompanhamento psicológico. Foi muito difícil para mim. A parte do não gestar, para mim, foi mais dolorida do que a do câncer. Eu estou sendo honesta. E eu tive esse baque quando eu descobri que eu não poderia gerar o meu bebê, porque eu sempre tive sonho de ser mãe. Mas eu fiz todo o tratamento. Fiz uma cirurgia para retirada do útero. Fui encaminhada para a clínica de fertilização. E lá, a médica fez vários exames comigo, inclusive a doutora Carla junto. Passei por muitos testes. E eu soube que existia a possibilidade de usar, de acordo com a médica da clínica, ela falou usar um anel no colo do útero. Isso vale como dica para muita gente que está ouvindo, viu, Paulinho? Talvez a pessoa não tenha escutado falar disso, e é importante que eu diga. Então essa médica da clínica falou, olha, a possibilidade seria um anel no colo do útero, mas a gente precisa fazer alguns testes para ver se isso é possível ou não. No meu caso específico não deu, não foi possível, mas de muitas mulheres dá. Durante a batelada de exames, eu descobri que eu tinha outros problemas. Endometriose, adenomiose, trompa obstruída, cisto no ovário. Gente, um monte de problemas que poderiam se agravar e se tornar coisa mais grave, séria. E tudo acabou sendo descoberto com aquele meu desejo, fazer exames para engravidar. E isso foi atrasando o meu tratamento. Inclusive atrasou também a coleta dos óvulos, porque naquele momento o próprio médico da clínica responsável falou, os óvulos não estão bem para serem colhidos. Diante da dificuldade, a médica falou da possibilidade de engravidar por meio
de barriga solidária. Você já pensou nisso? Ela falou que não daria para eu gerar um bebê usando aquele anel no colo de útero, o que muita mulher consegue, é a dica. Mas no meu caso não dava. Então ela começou a pensar em outras opções. Que tal a barriga solidária? No dia que eu recebi o diagnóstico do câncer, foi exatamente o mesmo dia que a minha irmã, a Magda, minha irmã, deu à luz. Foi no mesmo dia. Foi uma coisa assim, da gente parar para refletir. Porque a minha irmã Magda, ela ganhou um neném. Eu fui na maternidade, eu conheci meu sobrinho, chorei tanto de emoção de ver o meu sobrinho. Aí eu fui pro laboratório, sabe? Eu fui pegar o resultado do meu exame e aí confirmou que o meu câncer, o meu tumor era maligno, era câncer mesmo. Então no mesmo dia da grande alegria, também a grande tristeza. A minha irmã, muito unida, minha Magda, nós estávamos chorando e ela falou: fica tranquila, minha irmã. Fica tranquila, porque eu vou gestar o seu bebê. Ela tinha acabado de ganhar nenê. Aquela disponibilidade da minha irmã naquela hora me comoveu tanto. Fica tranquilo, eu vou gestar esse nenê para você. Foi tão bonito aquilo. Então, ao mesmo tempo que eu recebi uma notícia que era uma pedrada, mais do que isso, uma punhalada no meu coração, eu também recebia aquela flor da vida. Pode ficar tranquila, minha irmã, eu vou gestar um bebê para você. E as coisas foram acontecendo. O tempo passou. E quando a minha irmã estava pronta, a gente conversou e ela falou: ó, vamos colocar esse bebê dentro de mim. Chegou o momento de você também ser mãe. Eu nunca imaginei que a minha irmã, mais velha que eu, 3 anos, a Magda, pudesse ser a mãe do meu filho. Quer dizer, o óvulo seria o meu, né? Fecundado pelo espermatozoide do meu marido, mas ela, a barriga geradora, seria da minha irmã. Então nós demos início ao tratamento. Eu me lembro que o tempo tinha passado. O tempo tinha passado bastante. 3 anos. Eu colhi os óvulos só em 2017. E nós formamos 7 embriões. 7. Ao todo, foram 3 transferências na minha irmã. Depois nós tivemos 2 exames negativos, mais um deu positivo. Mas esse que deu positivo também não deu certo. A gravidez chegou a começar na barriga da minha irmã. Quando a barriga fez uma saliênciazinha, lamentavelmente ela abortou. Não deu. Puxa, foi uma grande frustração. Até a minha sogra falou comigo: ô Letícia, será que Deus não está querendo falar com você? Que talvez seja melhor você adotar? Quem sabe? Eu respondi para minha sogra, Dona Aurora: ô Dona Aurora, quem sabe seja de fato Deus conversando comigo. Quem sabe? Isso foi 2017. Mas a minha irmã falou: não vamos desistir não, vamos tentar de novo. Em 2018, portanto 1 ano depois, novas tentativas. Desta vez 2 embriões foram colocados na barriga da minha irmã. Mas nenhum positivou, nenhum deu certo. Em contrapartida, enquanto tudo isso acontecia, isso em 2018, o meu cunhado agora queria dar uma irmãzinha
para o filho deles, entendeu? A minha irmã havia tido, quando da descoberta do meu problema, um menino que nasceu lá naquele 2014. Gente, nós estávamos agora nessa nossa segunda tentativa em 2018. Então meu sobrinho já está com 4 aninhos e o meu cunhado, o marido dela, o Armando, meu cunhado, ele começou a conversar com a minha irmã, falou, sabe que o tempo está passando, eu tenho medo de ficar muito longe, eu quero dar uma irmãzinha, para o Willy. O Willy era o nome do meu sobrinho. E o tempo está passando. Então a minha irmã, coitada, a Magda, ela começou a ficar pressionada, porque o marido queria que ela tivesse um outro filho com ele, e eu querendo ter o bebê. Ela até escondeu essa pressão sofrida pelo marido, mas eu soube de tudo isso depois. Então ela falou assim pro marido, ela, minha irmã, sem que eu soubesse, a Magda, falou, deixa eu fazer a última tentativa com a minha irmã. E aí, se não der, a gente parte pro segundo filho. Ela conseguiu convencer o Armando, meu cunhado. E quando foi janeiro de 2019, fizemos a última tentativa na barriga da minha irmã. Mais 2 embriões foram colocados lá. E eu pensei comigo, bom, Deus é que sabe. E o resultado? Negativo de novo. Nossa. Nenhum desses embriões na barriga da minha irmã deu certo. E quando não deu certo, ela me abraçou. Eu abracei a minha irmã, nós choramos tanto. Foi aí que ela se lembrou das palavras da minha sogra, Dona Aurora. Será que não é Deus querendo dizer para você adotar, minha irmã? Hein, Letícia? Eu acho que sim. E foi nesse dia que ela revelou, então vamos fazer assim, o Armando, ele quer ter mais um bebê comigo. Até porque nós já estávamos caminhando para o 5º aninho do meu sobrinho. Então ia ficar muito longe mesmo. Então o Armando, ele quer ter mais um bebê comigo. Aí faz assim, eu vou ter esse bebê, se Deus quiser, e depois que eu tiver esse bebê, nós partimos para mais uma tentativa. Mas quem sabe até lá você pense na adoção. Verdade. Eu agradeci muito a minha irmã. E compreendi, obviamente, lógico, ela tinha a família dela para formar. Havia a expectativa do marido dela. Esses desejos todos. Eu já não estava mais aguentando. O desejo que eu tinha de ser mãe. Aqueles resultados negativos foram seguidos. A palavra da minha sogra, será que não é Deus querendo te dar um sinal? Eu passei a entender que sim, e eu desisti. Eu desisti. Não quero mais. Quando eu falei eu não quero mais, desisti, a minha irmã totalmente liberada para poder engravidar, para ter o filho dela. 3 semanas depois, uma amiga de escola, a Vivian, minha amiga de escola, nós estudamos juntos os 3 colegiais, o 1º, o 2º e o 3º. Nós caímos seguidamente na mesma classe. E a Vivian, essa minha amiga, ela que acompanha a minha história, portanto, desde a adolescência, e acompanhava aquela minha história, aquela minha loucura para ser mãe, foi a Vivian que foi me visitar. E aí, como é que você está? Eu falei para ela chorando. Acabei de desistir de ter filho. Eu não nasci para ser filho. Ela olhou assim para o infinito,
como quem estivesse pensando em alguma coisa, e na sequência ela falou comigo: você nasceu para ser mãe, e eu vou gerar esse bebê para você. Para, Vivian. Não. Eu já tenho a Camille. Eu vou gestar esse bebê para você. A minha barriga, o meu útero, a minha vida estão aqui para você, amiga. Vamos colocar esse nenê aqui. Vai dar certo. Pode colocar 2, 3 embriões, 6, sei lá quantos, quando você quiser. Tô aqui. Oh, Vivian, eu fico tão emocionado de ver o tamanho da tua amizade. Estudamos tanto tempo juntos, éramos confidentes uma da outra. Chegamos a gostar do mesmo carinho. Mas, Vivian, não sei, eu desisti. Não, você vai estudar essa ideia, você vai conversar com o teu marido e você vai dizer para ele que eu tô pronta. Eu rezava muito, eu sempre fui muito católica. E quando eu ia à igreja eu falava: Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, eu preciso da tua orientação, Senhor. Se for da tua vontade que a minha amiga Vivian gere o nenê para mim, faça com que tudo dê certo. Se não for, me dá um sinal e eu paro de vez com isso. Será que a dona Aurora, minha sogra, que está certa? O senhor não quer que eu seja mãe dessa forma? Eu conversei com meu marido. Ela, a Vivian, conversou com o marido dela. Ele também aprovou. Se houve algum problema lá, eu nem sei. Ela apenas disse: tá tudo certo. Nós ligamos para a clínica e aí fomos orientados. Isso aqui vale como dica também na minha história, vale como informação. Fomos orientados a procurar o Conselho Regional de Medicina. Veja bem, deixa eu explicar. Importante. A barriga solidária, quando ela não é da família, ela tem que ser autorizada pela CRM, Conselho Regional de Medicina. Parente até 4º grau não precisa desse processo. Parente não. Mas se é uma pessoa desconhecida, entre aspas, né? Ela era minha amiga, mas não importa, para a lei não importa, há necessidade de uma aprovação. Então nós enviamos toda a documentação. Laudo psicológico, laudo do oncologista, o oncologista precisa saber. Entre outros, eles pedem como comprovante de residência. Até o lerite pediram. É uma coisa um tanto quanto burocrática mesmo. Pediram até o lerite, para ver se as pessoas envolvidas estavam preparadas para isso, prontas para isso. O lerite meu, o lerite da Vivian, minha amiga, que ia emprestar a barriga. E nós preparamos tudo. E eu queria um sinal de Deus, né? E tudo foi muito rápido. E o sinal de Deus foi: ok, tá certo. Então tudo aconteceu em menos de 2 meses. E poderia demorar até 7 meses. Desde o início, a Vivian se manteve muito positiva. Tudo correu bem, foi aprovado em novembro de 19. Ainda daquele ano, novembro de 19. Mas aí já era um período de muitas festas, de fim de ano, e o processo só pôde ser iniciado em janeiro de 2020. Foi quando a Vivian, ela começou a preparar o endométrio dela, e no dia 8 de fevereiro de 2020, foram implantados 2 embriões na barriga da minha amiga, da minha querida e amada amiga Vivian. A partir daí, era só esperar 14 dias para termos a certeza de que havia dado certo.
E nesse meio tempo ainda tinha aquela coisa de carnaval, né? No final do feriado descobrimos o resultado. Deu positivo. Como é que é? Deu certo. Deu certo? Um dos embriões deu positivo? Os dois. Quê? Os dois embriões. Deu certo. Você está brincando? Não. É sério. O primeiro ultrassom foi realizado 14 dias depois dessa notícia. 2 embriões. Mas desde o início, os batimentos cardíacos de um deles estava lento. Então, quando a coisa é assim, talvez não prospere. Eu já estava habituada, eu já estava acostumada. Então a médica até informou: olha, um dos bebês pode não evoluir. Mas, contrariando qualquer tipo de previsão, aquele bebê que estava com o coração fraquinho, o coração dele foi aumentando os batimentos, foi aumentando os batimentos, aumentando. E entrou no ritmo normal. Um detalhe importante que eu diga: exatamente quando deu certo na gravidez da Vivian, minha amiga, a minha irmã também engravidou. Falei, pronto, olha Deus, olha o que é Deus. A minha amiga, a Vivian, ela teve todos aqueles enjoos de início, mas ela estava bastante tranquila, e eu acompanhando tudo de perto. Estávamos sempre juntas, nas consultas. E foi aí que veio a famigerada pandemia do Covid. A coisa foi ficando forte na medida em que as notícias boas iam chegando. E já depois de passado o período de 7 meses, passado esse período, o terrível aconteceu. A minha amiga Vivian pegou Covid. Oh Deus, e agora? Você sabe que o Covid, ele podia... Na verdade, eu não posso colocar no passado, né? Porque é uma doença que está aí ainda. O Covid, ele pode ser uma doença importante para uns, muito menos importante para outros. E às vezes absolutamente nada para alguns. Mas especialmente para a mulher que está grávida. É um problema. É sempre mais perigoso. E ela grávida de gêmeos, dos meus gêmeos. Eu não falo assim de maneira egoística, não. Era o plano, era o combinado. E o Covid que a minha querida Vivian pegou era forte. Meu Deus, e agora? E a doença dela evoluiu. Os pulmões acabaram contaminados de uma maneira que não havia outra solução que não fosse a internação. Em UTI, ela foi entubada. Havia a possibilidade claríssima do vírus, obviamente, contaminar também os bebês. Meu Deus. Eu me sentia culpada, sabe? Embora os médicos tivessem dito que não havia nada que eu pudesse me fazer sentir culpada, porque a gravidez nada tinha a ver com aquele contágio.
Ela poderia ter pego o Covid de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas ela foi para a UTI. E foi entubada. E eu vivi os dias mais amargos e difíceis da minha vida. E agora, Senhor, e agora, eu rezava pedindo a Deus pela minha amiga, que Deus salvasse a vida dela. E logo na sequência eu pedia pelos meus bebês. Nesse ínterim, a minha irmã, a gravidez dela se adianta e ela é internada na maternidade para ganhar os bebês. Na verdade, no caso da minha irmã, uma bebezinha. Nasceu a Liz, filha da minha irmã, que ia ser a irmãzinha companheira do Willy. Nasceu a minha sobrinha. E no dia que nasceu a minha sobrinha, eu fui informada pelos médicos, onde estava internada a minha amiga, de que por uma questão de facilitar até mesmo o tratamento para minha amiga, eles tinham feito uma cesariana e nasceram os meus 2 meninos. Fausto e Felipe. Os nomes nós já tínhamos escolhido. Era motivo de alegria? Sim, mas ainda de expectativa, porque nós queríamos saber como é que estava a Vivian. Eles tiraram o bebê com a explicação da medicina científica, porque seria mais fácil o tratamento da mãe. Nasceram Fausto e Felipe, pequenininhos. A gente não tinha ainda a ideia exata que se iriam sobreviver, se iriam conseguir passar por aquela fase, porque eles foram retirados um pouquinho antes, já dentro do período do nascimento, mas um pouquinho antes. Foram para a UTI neonatal. E havia aquela expectativa imensa no coração de todos nós. E foram 4 semanas de muita oração. Os bebês passaram a fase crítica, sobreviveram. O que é a vida? O milagre da vida. E a Vivian? E a sua amiga? A Vivian, quando ninguém mais esperava, a Vivian reagiu. A Vivian conseguiu reagir. Tiraram os aparelhos, aquele tubo horroroso, e ela voltou a respirar como todos nós respiramos. De forma que ela teve uma recuperação delicada, é verdade, com terapia, é verdade. Mas Deus escreveu que no dia que ela teve alta, no dia que a minha amiga Vivian teve alta, os meus bebês, Fausto e Felipe, também tiveram alta. E eu posso dizer, aí sim, que aquele foi o dia mais feliz da minha vida, da vida do meu marido, da vida de todos os meus familiares, da vida dos familiares da Vivian.
foi o momento de maior alegria para todos nós. Para minha irmã, meu cunhado, minha mãe, minha sogra, os pais da Vivian. Olha, o que eu passei desde a descoberta daquele meu problema em finalzinho de 2013, até o ano de 2020, naquela fase tão aguda e difícil daquela doença, meu Deus do céu, não desejo a ninguém. E eu às vezes duvido de mim mesma, como é que eu tive força para resistir a tudo isso. Mas eu consegui, com a força de Deus, superar. Muito me comove, muito me emociona. Hoje, estar mandando essa carta para você, lado a lado com a Vivian, minha querida amiga, que obviamente é madrinha do Felipe, e a minha irmã com o marido, padrinhos, né? Madrinha do Fausto. E eu respeitei a ordem de nascimento. O Felipe nasceu primeiro. O Fausto veio logo depois. Eu estou contando uma história que passa por momentos delicados, de provação, de grande dificuldade, mas de um milagre no final. Porque raríssimas foram as pessoas que estiveram onde esteve a Vivian naquela doença maldita. E que conseguiu. Raras as pessoas que conseguiram superar, depois de passarem tão mal como ela passou com aquele vírus, que conseguiram sair dessa. E o detalhe que mais me impressionou aos médicos, isso realmente impressionou e virou depois até um objeto de estudo, foi que nem o Fausto e nem o Felipe, nenhum e nem outro nasceu com o vírus. Nenhum e nem outro acabou contagiado pelo vírus do Covid. Isso também é uma coisa que impressiona todo mundo. Porque normalmente era assim, né? A mãe grávida pegava e passava também para o feto. Não foi o que aconteceu no caso deles. Isso também impressiona. Um verdadeiro milagre. E é por isso que hoje eu te escrevi, meu amigo, para descrever a minha história. Porque tenho certeza que é uma história que vai mexer com muita gente que está te ouvindo. E que talvez leve um pouquinho de informação para alguma mulher que tenha perdido também o útero, sobre essas possibilidades de que elas podem até engravidar com esse anel do colo de útero. Se você ainda não ouviu falar desse anel, é muito interessante. Eu não pude. Não é para todo mundo que dá certo. Mas está dando certo para um grande número de mulheres, porque lá na clínica onde mesmo eu fiz o tratamento, eu conheci pelo menos uma meia dúzia de mães que conseguiram engravidar e levaram avante a sua gravidez com esse anel do colo de útero. Talvez seja uma informação importante que eu esteja levando para as pessoas. Agradeço do fundo do coração a vocês todos que ouviram até aqui, mas principalmente quero agradecer e homenagear sempre a Vivian, uma pessoa que para mim é eterna. É uma irmã. Eu já falei para a Magda que nós não somos duas, nós somos três. E a Magda concorda plenamente comigo, porque a Vivian é uma irmã, amada, querida e estimada. E obviamente, no final, o agradecimento a Deus, porque sem Deus, nada disso teria acontecido.